Você acompanhou aqui no Metrópolis. O domingo foi marcado por atos contra a PEC da blindagem e contra o projeto de lei da anistia. Os atos ocorreram em todas as capitais brasileiras e foram convocadas por partidos políticos, movimentos sociais, artistas e influenciadores. Dentro dessas manifestações que percorreram importantes capitais, diversas cidades brasileiras. Na Avenida Paulista, em São Paulo, também em Copacabana, no Rio de Janeiro, registraram mais de 42 mil pessoas, cada uma, segundo estimativa do monitor do debate político da USP. Aí algumas das imagens de São Paulo, na Avenida Paulista. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a nossa repórter Marília Ribeiro. Marília, muito bom dia, parceira aqui do Acorda, já está aí no Congresso, no Salão Azul do Senado, porque daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre legislativo. Isso tudo, as manifestações todas foram contra esses projetos do legislativo, né, Marília? Não foram contra o presidente Lula, não foram contra o presidente Bolsonaro, foram contra ações do Congresso que, na semana passada, ganharam bastante corpo. Uma que não tem nada a ver com a população brasileira, que é a PEC da blindagem, só beneficia os parlamentares, e a outra que beneficia condenados por golpe de Estado, né? Bom dia. É isso, Nath. Bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia aqui no Acorda Metrópolis. Uma boa semana para todos nós. Exatamente isso, Nath. Nós tivemos essa última semana pautas completamente voltadas aos interesses dos parlamentares. A gente fala sobre a PEC da blindagem, essa proposta de emenda à Constituição que pretende reforçar aí essa blindagem dos próprios parlamentares. A gente fala de deputados e de senadores e também o projeto da anistia, que acaba beneficiando aí boa parte daquelas pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, onde tivemos aí as invasões dos três poderes, e também deve alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado por golpe de Estado a 27 anos e 3 meses pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Além dele, também tivemos a condenação de mais 7 pessoas que estiveram ao lado do ex-presidente nesse núcleo crucial. Então, nesse final de semana, o que nós tivemos foi uma mobilização por parte de artistas, também de entidades e dos próprios parlamentares contra essas duas propostas. E é justamente sobre isso, né, Nath? Nós tivemos aí, logo no finalzinho do dia, o presidente Lula acabou se manifestando pelas redes sociais. Ele afirmou que vai estar ao lado do povo brasileiro. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também usou as redes sociais para poder defender contra, né, defender essas manifestações. Ela falou sobre a anistia e já, por outro lado, também tivemos aí manifestações do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que acabou criticando a questão da anistia, porque ele falou o seguinte, que ali nós tivemos artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, que de acordo com ele foram anistiados e agora são contra a anistia. Essa mesma publicação acabou sendo utilizada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também nas suas redes sociais. E também tivemos manifestação do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, ele que vem aí abrindo espaço e sendo aí um dos principais articuladores nesse projeto que a gente deve ter aí um encaminhamento nessa próxima semana, Nath. Isso porque não apenas da anistia, mas também da PEC da blindagem. Nesta semana, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o senador e presidente da CCJ, Otto Alencar, já marcou sessão para poder analisar essa proposta na quarta-feira. Agora, aqui lá na Câmara dos Deputados, sobre a anistia, nós devemos ter também um encaminhamento já na terça-feira, quando acontece a reunião de líderes. A intenção do Paulinho da Força, que é o relator dessa proposta, é apresentar um relatório já na quarta-feira. Então, a gente precisa observar, Nath, porque são temas bastante sensíveis e importantes da gente acompanhar. A gente viu a mobilização não só aqui em Brasília, ela aconteceu pela manhã, mas também tivemos em outras capitais, como Rio de Janeiro e também São Paulo. Ela acabou sendo motivada bastante por conta de artistas que usaram as suas redes sociais para poder convocar as pessoas a estarem
nas ruas para poderem protestar. Conversando com alguns cientistas políticos voltados a essa área, Nath, o que eu pude perceber, o que eles me contaram é o seguinte, que teve sim uma mobilização maior em relação a outras manifestações da esquerda. A gente lembra da manifestação que nós tivemos no 7 de setembro. Aqui em Brasília, ela foi bem reduzida, ela aconteceu no mesmo dia em que nós tivemos manifestação da direita, onde o público foi maior. Mas, de acordo com esses cientistas políticos que eu conversei, esses especialistas voltados aí para a área da política, teve sim uma mobilização maior. O que deve acontecer é que, de fato, os parlamentares eles devem recuar, pelo menos em relação à PEC da blindagem. Eu trago também aqui, Nath, que na última semana, na sexta-feira, nós tivemos até alguns parlamentares que acabaram pedindo desculpas pela votação que teve na Câmara dos Deputados na semana passada, que aprovou a PEC da blindagem. Um exemplo desse é Thiago de Joaldo, deputado federal lá de Sergipe, que usou as suas redes sociais para poder pedir desculpas ao povo brasileiro por ter votado na PEC da blindagem. Então, a gente veio um recuo dos parlamentares para que, justamente por conta que o projeto acabou não pegando muito bem para a população essa aprovação dessa PEC da blindagem. Então, a gente vai continuar aqui, Nath, acompanhando também todos esses bastidores, porque eles devem dar encaminhamento só entre amanhã e quarta-feira, mas a gente sabe que os bastidores acontecem e os parlamentares conversam aqui, eles trocam figurinhas, querem saber de fato o que deve acontecer nesses próximos dias em relação a essas duas propostas que mexeram sim com a sociedade, Nath. Perfeito, Marília, é isso mesmo. Você comentou de alguns dos posts, né, de Lula, Gleisi Hoffmann e Flávio Bolsonaro. Eu vou chamar aqui, a gente tem essas artes, essa do Lula, que é, como você muito bem pontuou, né, de que ele não participou das manifestações. Ontem eu conversava com a Milena Teixeira, a repórter da coluna do Igor Gadelha, que era uma das minhas parceiras aqui na live ontem da manifestação e das manifestações pelo Brasil todo, e a Milena trazia a pontuação de que o Poder Executivo, o governo Lula, pediu para que os seus ministros não participassem da manifestação, ou melhor dizendo, não registrassem, não convidassem as pessoas, não mobilizassem, né, nas redes sociais, por exemplo, que estavam participando das manifestações, que tudo bem, podiam participar, mas que não fizessem, né, um grande, sei lá, marketing. E aí o Lula, no final do dia, ontem, fez essa publicação com fotos de cima aí, de diversas dessas manifestações pelo Brasil todo, e aí ele disse o seguinte, abre aspas, estou do lado do povo brasileiro. As manifestações de hoje demonstram que a população não quer a impunidade nem a anistia. O Congresso Nacional deve se concentrar em medidas que tragam benefícios para o povo brasileiro, fecha aspas. Aí algumas dessas imagens em Salvador, em São Paulo, em Belo Horizonte e em diversas outras capitais. A gente também tem o post da Gleisi Hoffmann, como a Marília pontuou aqui pra gente. Ela disse o seguinte, abre aspas, o presidente Lula desembarcou em Nova York neste domingo para a Assembleia Geral da ONU, acompanhado do povo brasileiro, que foi às ruas falar alto contra a anistia aos golpistas, contra a impunidade, mostrando o vigor da nossa democracia. Aqui a ameaça não se cria. O Brasil não vai voltar atrás na punição aos que atacaram a democracia. O Brasil é do povo brasileiro, fecha aspas. E aí a Gleisi Hoffmann reforça muito mais a questão da anistia, né? Não só a questão ali da impunidade dos parlamentares. A gente também tem, como a Marília bem pontuou, posts do Flávio Bolsonaro, filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele coloca essa imagem aí dizendo, abre aspas, anistiados contra anistia é hipocrisia, fecha aspas. E a gente também destacou aqui, vai destacar, o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, que publicou essa arte que tem ali metade do rosto do Caetano Veloso em 75 e metade do Caetano em 2025. Na metade de 75, ele colocando ali, né, censura, não, anistia.
e aí na de 2025 censura sim a anistia, fazendo uma crítica de que lá no passado o pedido era de outro, era pela anistia, e que agora em 2025 é contra a anistia. Claro, afinal de contas, quem pode ser anistiado agora é condenado por golpe de Estado. Lá naquela época eram presos políticos que estavam tentando evitar o golpe de Estado. Tá certo, Marília, é isso. Dei conta aqui das artes dos posts, né, que você mencionou. E eu já queria aproveitar contigo, aproveitar que você já está aqui plugada